Putin realiza a maior cerimônia do Dia da Vitória desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, com a presença dele e outros 27 líderes internacionais. Grande destaque ao Xi Jinping, destaque também ao Brasil e eu diria que algumas gafes que foram cometidas. Enquanto isso, Putin faz também uma reunião com Lula e estabelece uma defesa, um reforço do multilateralismo e uma aproximação entre os dois países. Enquanto membros da União Europeia se reúnem em Lviv, próximo ali da Polônia, e deliberam sobre a criação de um tribunal europeu com a única especificidade de punir o Putin e os seus aliados. Enquanto isso, nós temos também o Trump e o Friedrich Merz, Estados Unidos e Alemanha, tecendo ameaças contra os russos, alegando que se ele não aceitar um cessar-fogo incondicional, sanções vão voltar contra a Rússia. Vale lembrar que isso já começa a preocupar a própria União Europeia, que nessa mesma reunião delibera que já tem aí um outro ator caso os americanos falhem na tentativa de mediar uma paz entre Rússia e Ucrânia. Quem que vocês apostam que é, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o recuo do Trump, que alega que tarifas agora de 80% já estariam mais que ótimas contra os chineses. Isso, claro, é um bom prenúncio para a reunião que vai acontecer em China e Estados Unidos na Suíça. E a Colômbia que aceita participar da nova Rota da Seda, e uma derrota muito estratégica para os Estados Unidos. Enquanto temos também sites especializados em defesa nacional que, ouvindo fontes do Itamaraty, garantem que os americanos estão interessados na instalação de militares em nossas bases aqui no Brasil, em um modelo semelhante ao que aconteceu na tomada, vamos colocar assim, ali do Canal do Panamá. Enquanto nós temos também o próprio Trump alegando que quer levar refugiados brancos da África do Sul em um momento que ele considera como asilados ou possibilidade de exílio de algumas figuras importantes da África do Sul e pode culminar com um rompimento entre país tão importante dos BRICS com o governo Trump. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é parceiraça aqui do canal, te oferece a possibilidade, nesse momento, de queda do dólar, que eu, numa recomendação de investimento, claro, mas que eu aproveito para fazer ali os meus aportes, diversificar meus investimentos, a possibilidade de comprar dólares e, utilizando o cupom Ricardo20, ter até $20 de cashback. Cara, se você tá vacilando, hein? Tô falando sério, eu só divulgo os serviços que eu uso, que eu acho que eles são sensacionais para você, que é a minha audiência. Você pode ali comprar os seus dólares com as melhores taxas do mercado. Esses dólares você pode usar em mais de 180 países, em viagens internacionais, não tem que ficar se preocupando com câmbio, essas coisas. Além de tudo, tem a possibilidade de ter o cartão Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, porque ele vai me dando cashback dolarizado, pontos que não expiram e vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, como, por exemplo, compra de dólares mais baratos. E claro que você pode usar para fazer os seus investimentos internacionais sem taxa de corretagem. Cara, a Nomad é sensacional, tá? Então, caso você queira com benefício de até $20 de cashback na sua primeira compra de dólares, QR Code aqui na tela para vocês e cupom Ricardo20. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo e não vacila, hein, galera? Não vacila. Como eu falei para vocês na introdução, hoje nós tivemos o importante dia da vitória, pelo menos segundo a União Soviética. Já tratamos disso no canal no vídeo de ontem, que os americanos consideram o dia da vitória o dia 8 de maio, já a União Soviética o dia 9 de maio. E para a União Soviética, que faz parte da construção de um sentimento, um identitarismo ali nacional, a reforça de algumas marcas do passado e a vitória na Segunda Guerra Mundial talvez seja o ponto mais glorioso, pelo menos, do atual governo Putin, que reforçou ainda mais essa questão do dia da vitória, despertando o sentimento de defesa e de orgulho nacional. Vale lembrar que ele coloca que alguns pontos são similares, porque da mesma maneira que eles derrotaram os nazis, enfim, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, hoje a Rússia também em guerra ou operação militar especial, segundo Putin, poderia derrotar o nazi, enfim, que existe crescente, segundo Putin, nos países bálticos, na Polônia e na própria Ucrânia. Outro ponto importante é que há uma narrativa feita pelo Ocidente que o Putin estaria isolado. Então, ele convocando uma série de lideranças e líderes importantes, como, por exemplo, Xi Jinping e o próprio Lula, querendo ou não, o Brasil, ele é um país importante da diplomacia internacional, tenta mostrar para o mundo ou superar essa visão de país isolado, diplomaticamente falando.
Claro que o Brasil, por mais que tenha uma relevância ímpar, é um país membro dos BRICS, é uma liderança latino-americana, não há como comparar, poxa, galera, a parceria ou a influência que a China tem no mundo. Tanto que ontem Putin e Xi Jinping anunciaram uma parceria de mais de 200 bilhões de dólares, com reforço na defesa, comércio, setores estratégicos, com mais de 80 parcerias sendo fechadas. E hoje, no desfile, no dia da vitória, os dois sentaram lado a lado, ficaram conversando, né? Então teve algumas marcas bem importantes. Um dos pontos que eu destaco para vocês desse dia da vitória é que foi o maior desfile, pelo menos desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente teve alguns momentos ali que remontaram a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, como soldados condecorados, por exemplo, durante a própria guerra sendo exaltados, discursos do Putin também exaltando a vitória dos soldados russos em meio a essa operação militar especial, e claro, a presença, o reforço do Xi Jinping como um grande aliado estratégico. A gente teve, como eu falei para vocês, né, um grande desfile com 11.500 soldados participando, pouco mais de 180 veículos militares e, claro, o reforço da doutrina nuclear russa, que colocou seus lançadores de mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares para fazer o desfile ali na Praça Vermelha. Outro ponto importante, a presença de militares norte-coreanos que foram importantes para as batalhas que aconteceram, principalmente para a reconquista de Kursk, e consolidou uma parceria que foi assinada ano passado entre Kim Jong-un e Putin, um acordo de defesa mútua. Em caso de guerra da Coreia do Norte, a Rússia é obrigada a defender. Em caso de guerra com a Rússia, a Coreia do Norte também é obrigada a defender os russos. Então foi bem sintomático, né, a participação de militares norte-coreanos. A gente teve dois líderes que não participaram, o Aliyev do Azerbaijão e também o chefe de governo do Laos, também não, apesar de ter confirmado, não foi e não participou. E uma cena um pouco constrangedora, talvez falha da organização ou não sabemos, né? Mas o Pashinyan, para quem não sabe, né, o líder da Armênia, foi colocado lado a lado com o Lukashenko, que para quem não sabe é o líder de Belarus. E os dois se odeiam, né? Então imaginou você sentado aqui do seu lado, o cara que você não gosta, dá aquela olhadinha assim de canto e tal, né? Uma cena um pouco constrangedora em meio ao dia da celebração do dia da vitória. Mas assim, para um marco, né, de uma Rússia que quer se mostrar como que não está sofrendo na guerra, que não está isolada, acho que foi importante para a figura do Putin. E a gente teve uma reunião que aconteceu entre membros brasileiros e membros russos, que eu já falei para vocês que ia acontecer, que não teve, pelo menos até o momento que eu gravo para vocês, uma assinatura concreta no papel, mas algumas promessas que foram muito importantes para o futuro dos dois países. Vale lembrar, galera, que o mundo não viu exatamente com bons olhos essa presença do Brasil, porque, entre aspas, poucos líderes, né? Poxa, 27 de um contexto de quase 200 países reconhecidos internacionalmente. É um número relativamente baixo, e o Brasil foi um dos poucos países ocidentais, excetuando Cuba, Venezuela também que participaram, né? Mas estou falando assim, dos países que têm um livre trânsito um pouco maior com a União Europeia, com os Estados Unidos, o Brasil foi um dos poucos países ocidentais. Mesmo assim, a participação do Brasil, ela rendeu alguns frutos. A gente teve, por exemplo, né, o Lula falando que há um potencial gigantesco de crescimento na relação entre os dois países, no setor de defesa, espacial, científico, energético. O Lula fez questão de fazer também grandes críticas ao governo Trump, alegando que as taxas jogam por terra o livre comércio, o multilateralismo e o respeito à soberania dos países, mas também deu aquela cutucadinha, colocando que sim, a Rússia é um país super importante para o Brasil. Aliás, a relação entre Rússia e Brasil chegou na casa de quase 12 bilhões e meio de dólares. Pô, aumentou bastante. Mas esse aumento não está muito por conta dos russos aumentando as suas importações de produtos brasileiros, mas sim por conta do Brasil aumentando as importações de produtos russos. Ou seja, a relação hoje é totalmente deficitária para o Brasil. E o Brasil vamos tentar equilibrar essa balança, Rússia, vamos aumentar o nosso livre trânsito aqui, relações, né, entre os dois países. O Lula alegou, né, que nesse momento as duas grandes nações em continentes opostos, mas fazem parte do sul global, ressaltando, por exemplo, que 25% de todos os fertilizantes que o Brasil utiliza vêm dos russos, bem como a importação de diesel. O Brasil é o segundo maior comprador de diesel, importador de diesel dos russos. Houve críticas em relação ao posicionamento brasileiro e o Itamaraty, que representa as relações exteriores do Brasil, buscou se posicionar. Segundo o Itamaraty, a viagem ocorre em meio a um cenário desafiador, mas com o Brasil sempre tentando manter uma diplomacia ativa. Queremos diálogos com grandes potências, como é o caso da Rússia, além de tentar defender os organismos multilaterais, como o ONU, G20 e os próprios BRICS. Lembrando que o Brasil ele se mostra totalmente à disposição para as negociações de paz.
Vale lembrar também que a Ucrânia alega que já fez vários convites ao Brasil, 6 só no ano passado, e o Brasil nem respondeu aos ucranianos. E que, mais uma vez, não foi um oficial, mas um convite extraoficial, o Lula teria sido convidado, mas também não respondeu aos pedidos ucranianos. Ou seja, a Ucrânia, pelo menos hoje, não vê o Brasil como um possível país mediador, porque considera que está muito do lado pró-Rússia. Enquanto rolava o Dia da Vitória ali na Rússia, grande desfile, alguns líderes, alguns ministros da União Europeia se reuniram em Lviv, que é uma cidade ucraniana bem ali a oeste da Ucrânia, muito próximo da Polônia, para fazer uma cerimônia. E, na verdade, não só uma cerimônia de homenagem, né, aos que participaram ali do conflito, mas também, a gente sabe, uma reunião dessa proporção com grandes ministros aí das relações exteriores é para fazer algum tipo de pressão. E, aparentemente, a pressão funcionou e a União Europeia vai criar uma espécie de um tribunal europeu. Mas esse tribunal europeu não para julgar todos os casos de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, especificamente contra os russos. A ideia é punir o Putin, punir o Lavrov e talvez possíveis aliados. Minha concepção, tá? Esse tribunal vem dentro de um contexto de uma tentativa de União Europeia tentando aumentar, pelo menos diplomaticamente, o apoio à Ucrânia e seria uma motivação para a criação de novas sanções, tá vendo? O nosso tribunal apoiou, colocou que o Putin é um criminoso de guerra, então, claro que assim, o tribunal decidiu que o Putin é culpado. Dane-se, né, para a Rússia, porque não tem nenhum tipo de serventia o que um tribunal da União Europeia, ou que vai ser criado para condenar o Putin, vai ter contra a Rússia, claro. Mas talvez isso possa servir como uma motivação para tentar fazer, né, uma espécie de, vamos colocar assim, uma punição ou sanções maiores contra os russos. Mas se a União Europeia aumenta a pressão, e isso está gerando até alguns probleminhas, por exemplo, a Kaja Kallas, ela fez grandes críticas ao Robert Fico, que é o chefe de governo da Eslováquia. O único líder que participou do dia, né, do dia da vitória para os russos, o Robert Fico também destruiu ela. Fez ali, né, colocou uma carta no X. É legal que hoje, né, os líderes, os chefes de Estado, eles ficam se respondendo ali, se cutucando por meio de uma rede social. Sensacional a globalização, né? E colocou uma cartinha ali, colocando, que ninguém manda nele, que a União Europeia não deveria ficar interferindo nas políticas internas de cada um dos países. E a Kaja Kallas fala que é lamentável, né, a presença do Robert Fico visitando o Putin, que ela considera como um criminoso de guerra. Independente disso, Trump parece estar cansando um pouco dessa tentativa de mediação, ou pelo menos aumentando a pressão em cima dos dois países. Tanto Trump como Friedrich Merz, que é o novo chanceler agora da Alemanha, colocaram que seria ideal a Rússia não fazer um cessar-fogo como estava propondo e está valendo até agora, que são um cessar-fogo de 3 dias somente durante o dia da vitória, mas está pedindo um cessar-fogo incondicional, ou seja, que não haja pré-condições para ser estabelecido, de 30 dias. E aí, a partir do estabelecimento desse cessar-fogo, é que teríamos algum tipo de negociação para um acordo de paz. O Friedrich Merz, que é da Alemanha, né? Ele está tentando fazer com que a Alemanha volte a ser um ator importante da geopolítica global. Vale lembrar que a União Europeia, ela sempre teve uma liderança muito forte, pelo menos no passado recente, da Angela Merkel, ex-chanceler alemã, mas perdeu esse espaço com Olaf Scholz, que era muito frágil tanto no cenário interno como também na diplomacia internacional. O Friedrich Merz, da CDU, promete voltar com esse protagonismo alemão. Se a Rússia não aceitar esse cessar-fogo de 30 dias, mais sanções serão aplicadas. O Trump fala coisas muito parecidas e coloca que é necessário o estabelecimento de um cessar-fogo. O Sergei Lavrov, ele não criticou essas medidas de agora, mas enquanto ele esteve uma reunião, uma cúpula até mesmo com o Brasil, ele deu entrevistas até mesmo para o jornal o Globo, sim, jornal brasileiro, e colocou que, na verdade, ele suspeita de algumas questões, porque toda vez que propõe esses cessar-fogos incondicionais, é algum tipo de trairagem contra a Rússia. Citando o caso de Istambul, para quem não se lembra, logo no comecinho da guerra entre Rússia e Ucrânia, houve ali negociações entre russos e ucranianos mediados pela Turquia. Só que o Sergei Lavrov fala que aquilo, na verdade, foi uma estratégia para tergiversar, porque Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos só estavam interessados em ganhar tempo e armar os ucranianos. Muito parecido com o que foi o Acordo de Minsk, lá em 2015, em que a Rússia pretendia fazer incursões em Donbás, assim como fez na Crimeia, e não fez. Alega, né, que naquele momento a União Europeia prometeu que ia dar um pouco mais de autonomia para os russos, respeitar que as pessoas falassem russo, propagassem sua cultura, e a Rússia não incentivaria o separatismo. Claro que a Rússia não é o bonzinho da história, e a Rússia sim incentivou o separatismo, mas os ucranianos também não deram essa liberdade para os russos, ou descendentes de russos que ali viviam.
Vai lembrar que a Angela Merkel e também o chefe de governo da França garantiram que todo mundo sabia que o Acordo de Minsk era um acordo fadado ao fracasso e que eles só assinaram o projeto para dar tempo para armar os ucranianos. Ou seja, a Rússia fala que ela é sempre traída quando há essas expectativas de cessar-fogo sem pré-condições estabelecidas. Enquanto isso, galera, temos notícias importantes também sobre uma entrevista que foi feita de maneira conjunta entre Kaja Kallas, que é justamente hoje a representante das relações exteriores da União Europeia, e o ministro das Relações Exteriores da Polônia, que estavam nessa reunião em Lviv, muito próximo, inclusive, dos poloneses. Por que isso é tão importante? Porque mostra um posicionamento da União Europeia. Poxa, a Kaja Kallas hoje fala em nome, né, da União Europeia e não só da Estônia. Foi bem enfático. Queremos muito que o Trump dê certo, que o Trump consiga intermediar um acordo entre Rússia e Ucrânia, mas já há alternativas a essa falha, colocando que se essa opção falhar, hoje há a Turquia, que claro tem um canal aberto com todos os países, na verdade com a Rússia e com a Ucrânia, né? E é o que eu falo para vocês, a Turquia de fato, ela conseguiu mediar uma primeira reunião e talvez consiga mediar uma segunda. A Turquia tem um posicionamento um pouco dúbio, ao mesmo tempo que mantém relações com o Putin, faz parte da OTAN e fala que a Crimeia historicamente pertence aos ucranianos, e colocou também a possibilidade dos chineses, falando claro que a China, ela preza pela paz mundial, uma estabilidade econômica talvez fizesse muito mais sentido para os chineses, e tem uma força para conseguir convencer o Putin a estabelecer algum tipo de negociação. Será, galera, que o Trump vai abandonar e os chineses vão entrar, mais uma vez reforçando o seu soft power, a sua influência não militar, assim, do ponto de vista social, cultural e econômico? Olha, pode ser uma grande derrota aí para o Trump. E falando, galera, em recuos ou alternativas, a gente teve o Trump dando uma entrevista bastante polêmica também, porque a gente sabe que amanhã, ali na Suíça, vai rolar uma reunião entre o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e o ministro da China, que é responsável, o principal, tá, pelas relações econômicas, e os dois vão tentar discutir a redução das tarifas, a redução dessa guerra comercial. O Trump é muito difícil gravar vídeo para vocês, porque um dia ele fala uma coisa, outro ele fala completamente diferente. Ontem ele falou: jamais que eu vou baixar a taxa de 145%. Eu quero que os chineses me procurem e tentem falar aí quais seriam as melhores perspectivas para o fim dessa guerra comercial, colocando a culpa nos chineses. Falou também que foi a China que o procurou. A China fala completamente o oposto. Fala assim, não, na verdade os Estados Unidos procurou a gente e a gente está de portas abertas. Mas, de acordo com a tentativa, como a gente vê que vai rolar essa conversa, se for uma tentativa de coerção, alguma tentativa de colocar contra a parede, a China simplesmente vai se retirar dessa negociação e não renegociaremos as taxas. Hoje o Trump falou uma coisa diferente já. Colocou que ele sabe que taxas de 145% e até de 245% em caso de alguns produtos são impraticáveis. Então colocou que ele considera que, para princípio de conversa, 80% seria uma taxa adequada. Mas claro que está na mão do Scott B, né, que é o Scott Bessent, a maneira como ele chama ele. Colocou também, galera, não sei se foi ironia ou não, tá? Mas ele colocou que a China deveria abrir os seus mercados para os Estados Unidos. Seria ótimo para eles. Mercados fechados não funcionam mais. Quer dizer, então, que o Trump não acredita em protecionismo, é isso? Essa tarifa que ele fez com mais de 180 países, então foi o quê, né? Ah, professor, mas foi uma resposta em relação ao protecionismo que outros países tinham. Eu até entendo, já quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né, que eu falo isso. Poxa, eu até entendo que existiam muitos países mais protecionistas em relação aos Estados Unidos que os americanos eram em relação a outros países, em alguns casos. Mas a melhor maneira, segundo a minha concepção, não é travando uma guerra comercial com todos os países e criando uma lista com base numa lógica matemática, que leve em consideração o saldo comercial, déficit ou superávit, e não exatamente o protecionismo que é praticado. Então o Trump, em meio a essa guerra comercial que foi provocada por ele, falar que a China deveria respeitar um livre comércio, não sei, galera, para mim pareceu pelo menos um pouco estranho. Enquanto isso, temos também uma notícia importante e problemática para os Estados Unidos. A Colômbia, sim, galera, o país que historicamente, principalmente durante a Guerra Fria, numa tentativa de combate às guerrilhas, seja a ALN, seja a atuação das Farc, o M-19, contou muito com o apoio dos Estados Unidos, em um contexto em que os americanos estavam tentando fazer com que esses grupos mais ligados à esquerda guerrilheira latino-americana não se fortalecessem em meio ali, né, à Revolução Cubana, em meio à Revolução Sandinista e por aí vai. Fez operações militares na Colômbia e até hoje a Colômbia é um grande parceiro militar, estratégico e até mesmo econômico dos Estados Unidos.
Com a eleição do Gustavo Petro, que é talvez o primeiro presidente de esquerda nos últimos anos, essa relação vem minguando um pouco. Houve, por exemplo, o caso dos deportados que iam em direção à Colômbia, o Gustavo Petro não queria, depois teve que aceitar. Isso já abalou a relação entre os dois países. E agora a gente teve a confirmação que o Gustavo Petro, lembrando que o Lula está na Rússia, depois ele parte para a China para fazer uma cúpula, participar da cúpula CELAC, ou seja, os países da América Latina e do Caribe, com os chineses. O Gustavo Petro vai com uma carta de intenções, mas claro que já pré-negociado, de inserir a Colômbia no Road and Belt, na nova Rota da Seda. A ideia dos chineses, como eu trago para vocês, é fazer investimentos em infraestrutura em uma série de países e, claro, em troca, conseguir ter acesso aos seus respectivos mercados e criar também, claro, uma situação de dependência geopolítica e, por que não, uma situação de dependência da dívida, né? Entenda, não existe bonzinho na diplomacia internacional. Só que hoje, a relação entre Estados Unidos e Colômbia, a Colômbia já considera que é muito negativa para os colombianos frente aos americanos. Hoje a Colômbia tem uma independência muito grande até do mercado americano, cerca de 30% de todas as exportações colombianas são para os Estados Unidos, e hoje a Colômbia tem uma relação deficitária, ou seja, perde dinheiro nessas relações comerciais. O Gustavo Petro fala que na cúpula CELAC e China, ele vai de igual para igual para o Xi Jinping, discutir igualdade de condições, e que a participação da Colômbia nessa nova Rota da Seda pode fazer com que tenha menos barreiras fitossanitárias para a entrada de produtos colombianos no mercado chinês, seja o café colombiano e outros produtos, e também abre a possibilidade dos chineses investirem em infraestrutura na Colômbia, que pode fazer com que a Colômbia aumente a sua competitividade, aumente a sua produtividade e se torne mais atrativo para investimentos estrangeiros. E, claro, reduzir a dependência que os colombianos têm frente aos Estados Unidos. Entende o quanto é problemático isso? Poxa, cara, se os Estados Unidos estavam reclamando da presença dos chineses no Canal do Panamá, na Colômbia, que com certeza, historicamente, desde a Guerra Fria, é o país mais importante, o maior aliado militar com presença de bases americanas em solo colombiano, a presença do país na nova Rota da Seda, é claro que isso abre muito os olhos do governo americano. E até por isso, cara, existem algumas fontes brasileiras, mas todas elas bebendo da mesma fonte, que é o site DefesaNet, que é um site especializado aqui do Brasil em notícias da área militar, compartilhando informações, porque eu trouxe para vocês, né? A gente teve ali o secretário responsável pelas sanções que veio em direção ao Brasil negociar com membros do topo ali do governo brasileiro. Inicialmente tinha sido divulgado pela direita brasileira, talvez vocês se lembrem, que a ideia era praticar sanções contra ministros do STF, contra Alexandre de Moraes e tal. Isso foi, se não desmentido, né? Mas não foi confirmado nem de longe pelas notas americanas, que falavam que, na verdade, era uma política, uma única tentativa, não de punir autoridades brasileiras. Mas a ideia dessa visita era fazer uma espécie de coordenação, um combate ao crime que existe na América do Sul, principalmente a atuação dos Darwin, enfim, né? Que existem aqui também no Brasil. No final das contas, o Brasil não topou colocar o primeiro comando da C, né, sabe o que eu tô falando, e muito menos o comando, enfim, rubro, sabe o que eu tô falando, como organizações terror, taranã. Então, claro, às claras, a gente não teve grandes conclusões dessa visita, aparentemente. Segundo o site, ouvindo fontes do Itamaraty, o que aconteceu é que os Estados Unidos querem ter acesso a Fernando de Noronha, ao aeroporto de Fernando de Noronha, como alternativa à vigilância oceânica numa região equatorial de grande movimentação de tropas e numa região estratégica para os Estados Unidos, e também a base aérea de Natal, tá? Professor, por que eles estão fazendo isso? A ideia é mais ou menos agir da mesma maneira como foi feita no Canal do Panamá. Os americanos alegam que eles mereceriam ter o direito ao Canal do Panamá, visto que lá no Canal do Panamá a gente teve investimentos que foram feitos pelos Estados Unidos, e aí depois o Jimmy Carter negociou com o governo local e houve ali um período, né, da década de 70 até 1999, que em 99 foi devolvido para o Panamá a autonomia do Canal do Panamá. Só que os americanos alegam que já que eles construíram, participaram, financiaram, eles teriam direito de ter exercícios militares, ter livre passagem ali de navios comerciais militares, é a ideia dos Estados Unidos. E de fato eles conseguiram, pelo menos a parte dos exercícios e livre trânsito de navios militares até o momento. Segundo o site DefesaNet, cara, eu vou falar quais são os prós e contras aí dessa matéria, né? Porque, de novo, não tem informações privilegiadas, estou compartilhando aqui com vocês, deixando o ônus.
que não saiu em grandes mídias internacionais ou mídias nacionais. Isso não quer dizer que não seja verdade, mas pelo menos não foi divulgado por outras fontes. Estou chamando a atenção isso aqui para vocês, deixando bem claro, tá? Por favor, deixando bem claro. Tenho muita responsabilidade com a informação que eu passo. Então não tem grandes mídias falando sobre o assunto. Mas é um site que geralmente repercute notícias importantes do setor militar, que há a possibilidade desse acordo, com os americanos alegando que eles têm um direito histórico, já que eles financiaram essas áreas, e levando em consideração que em 2019 a gente teve um acordo de salvaguarda tecnológica que permitiu que os Estados Unidos utilizassem a base de Alcântara, lá no Maranhão. Vale lembrar que, segundo a nossa Constituição, é proibido a instalação de tropas estrangeiras, seja Estados Unidos, China, Rússia, enfim, em bases brasileiras, desde que haja autorização do Congresso. Então, se de fato isso fosse acontecer, pelo menos às claras, isso deveria passar pelo Parlamento brasileiro, que a partir de um decreto, entre aspas, aí, legislativo, colocaria ou autorizaria a presença de tropas dos Estados Unidos em solo brasileiro. Vale lembrar, por que eu falo que isso pode ter sentido? Os americanos fizeram isso no Canal do Panamá, a gente tem visita do chefe do comando sul aqui, dos Estados Unidos, em direção ao Ushuaia, com os argentinos também falando da instalação de bases militares, e aparentemente é um desejo do Pete Hegseth, do Trump, de reforçar de novo a posição dos Estados Unidos na América Latina. Eles chegaram a falar de novo da América Latina como o quintal dos Estados Unidos. Então faz sentido, já que o Brasil é o país mais importante da América do Sul. Mas, em contraposição, convenhamos, que acho que uma coisa é você falar de um governo Milei, que é totalmente aliado dos Estados Unidos, e tem essa vontade, até porque existem alguns pontos de atrito com o Reino Unido, com o Chile, de disputas oceânicas, e outra coisa é o Brasil, que tá, com a Rússia no dia da vitória, com alinhamento muito mais para o BRICS, e que acho que pegaria muito mal a instalação dessas bases militares americanas em solo brasileiro. Será que o Trump vai comprar essa briga com o Brasil para a instalação dessas bases em área de solo brasileiro? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes relacionadas ao Trump, que coloca que ele vai fazer uma política de levar os refugiados brancos da África do Sul, os afrikaners, que para quem não sabe, são descendentes de europeus, que trabalham principalmente ali nas fazendas, nas áreas agrícolas da África do Sul, como refugiados para os Estados Unidos. Vale lembrar que em fevereiro ele já assinou um decreto presidencial que coloca os afrikaners, de fato, como refugiados. Por quê, professor? Porque hoje a gente sabe que o próprio Cyril Ramaphosa, ele alega que existe uma desigualdade social e também racial muito grande na África do Sul, principalmente na questão das terras. A África do Sul é um país que sofreu muito com uma política colonialista, bastante privilégio aos brancos. Tanto na questão do período imperial, período colonial, mas também no regime do apartheid, ou seja, no pós-Guerra Fria, e hoje isso reflete em 80% da população do país, população negra, tendo acesso a 4% das terras. Então, o Cyril Ramaphosa está propondo uma reforma agrária baseada na questão racial. Isso gerou várias críticas do Marco Rubio, do Elon Musk, que também é descendente de sul-africanos, e do próprio Trump. Então ele alega hoje que os brancos estão sendo segregados na África do Sul e vai fazer todo um esquema para receber alguns que ele considera como asilados, como refugiados da África do Sul, porque estão sofrendo por questões raciais no país. Vale lembrar que esse ano a África do Sul está na presidência do G20 e os Estados Unidos consideram nem participar da reunião, tamanhas tensões entre a África do Sul e Estados Unidos. Trump tá certo nessa? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.